Olá, bem, nas duas aulas passadas nós falamos sobre tema e título e depois falamos sobre o texto bíblico. Está bem explicado, se você tem dúvida, volte lá e veja por favor, ou se não, também acesse os outros vídeos que eu já venho falando e reiteradas vezes tenho explicado sobre isso. Lá naquele menu sobre o conteúdo teórico, você vai ter isso de maneira bem mais explicada. Ok, aqui é um momento mais prático para que você possa desenvolver de maneira prática a elaboração de um sermão. Agora é importante, depois de ter o tema, o título e o texto, você precisa fazer uma introdução. Muita gente peca na introdução. Se você não ganhar o seu público de maneira introdutória, você irá perdê-lo e dificilmente irá reconquistá-lo. Isso está comprovado por todos os especialistas da oratória e pela vivência prática dos que pregam e ensinam. Eu tenho uma vivência de mais de 10 anos pregando e falando em público. Quando você inicia, é importante que você comece bem. Agora a pergunta é: como eu posso começar o meu sermão? E eu quero lhe passar algumas ideias. Já falei isso em outras ocasiões, mas quero lhe lembrar aqui agora. Pegue papel e caneta e vamos já colocando aí, vamos construindo o seu sermão. Bem, é importante que você saiba que a introdução ela tem que ser muito bem estruturada. Ela tem que ser relevante, ela tem que ser criativa e ela tem que chamar a atenção dos ouvintes. Então, uma das maneiras de fazer uma boa introdução é falando sobre o autor do texto que você acabou de escolher. Você acabou de escolher um texto bíblico, ok? Então agora você pode pesquisar sobre esse autor e pode falar sobre ele. Por exemplo, se eu pegasse aquele texto de Coríntios, que fala sobre o amor, Coríntios 13, então eu diria, o apóstolo Paulo é o autor desse texto. O apóstolo Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo tinha uma nacionalidade judia, uma romana. O apóstolo Paulo tinha uma formação teológica fortíssima, ele era fariseu, mas também tinha uma formação filosófica. Tanto que ele esteve lá no Grande Areópago, falou, fez um discurso filosófico e fez a ponte da filosofia para a teologia e falou de um Deus, de um Deus totalmente desconhecido. O apóstolo Paulo ele tinha uma habilidade muito grande de pregação, uma oratória muito bem fundamentada e bem construída. O apóstolo Paulo escreveu a boa parte das cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi aquele homem que foi ao terceiro céu e viu coisas que são inefáveis. O apóstolo Paulo foi um grande missionário, um grande escritor das cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi um grande plantador de igrejas. Ele foi um grande mentor, né, que foi descoberto por Barnabé e desenvolveu o ministério de Timóteo e tantos outros. Enfim, eu iria falar tudo sobre o apóstolo Paulo para dizer que o texto que eu escolhi é um texto importante e situar as pessoas que estão me ouvindo sobre o autor do texto. Agora, eu posso não escolher falar sobre o autor. Eu posso falar sobre o contexto do texto que eu acabei de escolher. Ou seja, o texto que eu só acabei de escolher, ele foi uma carta só enviada para Corinto. Corinto era uma cidade que tinha uma religiosidade muito avantajada. Corinto tinha um porto e ali havia as pessoas que se prostituíam. O apóstolo Paulo deixa muitas recomendações aos membros da igreja de Corinto, preocupado com o movimento deles em serem comparados com aquelas pessoas. Naquela época, o contexto sociológico, econômico, religioso, político, enfim, eu vou falando sobre o contexto do texto. O contexto do texto é o que tem antes e tem depois. Está paralelamente, é o pano de fundo do texto que foi escrito. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava em tal situação. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, a política era assim, a religião era assim. Então eu vou explicando o contexto do texto e o local do texto. Né? Posso falar sobre Corinto, posso falar sobre as pessoas de Corinto, eu posso falar sobre a política, a religião e tal. Tudo isso também seria uma segunda possibilidade. A terceira possibilidade é a relevância do texto para hoje. Olha, esse texto foi escrito há 2.000 anos atrás, mas hoje nós vivemos uma situação muito oportuna e o texto tem relevância para hoje. Porque a mesma situação que aconteceu naquela época também acontece hoje. Vivemos hoje numa situação de hedonismo, de relativismo, de liberalismo, e eu vou falando sobre a sociedade pós-moderna, fazendo uma ponte com a sociedade da época de Paulo, especificamente do texto de Corinto, para explicar que ainda que o texto seja um texto antigo, é um texto de revelação divina e é aplicável à nossa atualidade. Eu preciso então
Sempre fazer uma conexão com o texto que eu quero pregar, com o tema que eu quero ministrar e colocar isso para o público, explicar, este tema é relevante, este tema é importante. Se eu estiver falando para mulheres, eu vou falar, esse texto é importante para as mulheres, porque tem essas e essas contribuições. Se eu falar para jovem, eu vou falar, isso é muito relevante para você, jovem, porque está de acordo com a sua faixa etária. Se eu falar para pessoas ou são mais idosas, eu devo destacar a relevância do texto. Essa seria a quarta possibilidade. Várias são as possibilidades. Então, eu gostaria que você agora, ao terminar este vídeo, você começasse a escrever. Se você vai querer, por exemplo, fazer uma introdução falando do autor, fazer uma introdução falando do contexto, fazer uma introdução falando sobre a contextualização do texto para hoje, ou fazer uma introdução falando sobre a faixa etária que está te ouvindo. Se for uma igreja mista de homens, mulheres, crianças, adultos e tal, fale sobre a relevância do texto para os cristãos ou para quem isso está te ouvindo. Então, o vídeo de agora foi sobre a introdução. Comece a escrever aí e vamos montar esse sermão para que você pregue o mais rápido possível. Vamos lá então. Mãos à obra, escreva.